Jovem traficante de 16 anos encontra missionário na favela e o que aconteceu depois mudou sua vida. Deixe o like e compartilhe para acompanhar outras histórias de vida. O sol escaldante castigava o chão de terra batida da favela, onde crianças descalças corriam entre becos estreitos, desviando-se de entulhos e esgoto a céu aberto. O cheiro de comida misturado ao odor ácido da miséria era parte da rotina. Muros pichados contavam histórias de dor, gritos e revolta, enquanto os olhares dos moradores carregavam o peso de uma vida de batalhas sem fim. Naquele lugar, o crime não era uma opção, era um destino. Jonas, aos 16 anos, já carregava marcas que muitos homens jamais teriam. A vida lhe ensinara que fraqueza era sinônimo de morte. Seu pai, que ele mal conheceu, fora assassinado quando ele ainda era um bebê. Sua mãe, exausta de tanto lutar, havia se entregue ao vício e Jonas aprendeu cedo a se virar sozinho. A escola? Um luxo inalcançável. O futuro? Uma promessa quebrada antes mesmo de ser feita. Seu presente era um fuzil velho em suas mãos e ordens para cumprir. Assaltos, cobranças, noites em claro vigiando becos. Ele se sentia vivo, mas não sabia o que era viver. Foi então que Antônio chegou. Um homem de 60 anos, barba grisalha e olhos cheios de uma esperança que ninguém mais possuía ali. Caminhava entre os becos sem medo, sem pressa. Seu olhar penetrante encontrava cada rosto perdido naquele labirinto de concreto e dor. Ele não estava ali por acaso. Carregava consigo um chamado maior, uma missão que poucos ousavam cumprir. Levar a palavra de Deus, onde a fé já parecia morta. Jonas estava encostado na parede de um barraco quando o viu. Vestia roupas simples, mas limpas, e tinha um semblante tranquilo. Um velho andando sozinho por ali? Loucura! Curioso, Jonas soltou a fumaça do cigarro improvisado e decidiu se aproximar. Ei, vovô, se perdeu! Zombou Jonas, com um sorriso torto. Aqui não é lugar para senhor de idade, não. Antônio não recuou. Manteve o olhar firme em Jonas e sorriu, como se já o conhecesse de algum lugar. Eu vim trazer uma boa notícia. Sua voz era serena, sem pressa. Vim falar sobre Jesus Cristo. Jonas gargalhou, balançando a cabeça. A última coisa que esperava ouvir naquele dia era sobre Deus. Deus? Ele cuspiu no chão. Que Deus, meu velho! O Deus que deixou minha mãe virar um zumbi. O Deus que me deixou crescer sem pai. Se esse Deus existisse, não teria me jogado nesse buraco. Antônio não se abalou. Sabia que Jonas não era o primeiro, nem o último a questionar a existência de Deus em meio à dor. Deus nunca te abandonou, Jonas. Ele estava lá quando você chorou de fome. Ele estava lá quando você segurou uma arma pela primeira vez. E Ele está aqui agora, me mandando te dizer que sua história ainda não acabou. Jonas cruzou os braços desconfiado. Ninguém nunca se importava com ele. Por que aquele homem se importaria? Sei que você não acredita em mim agora. Antônio deu um passo à frente. Mas e se eu te disser que existe uma vida diferente para você? Um caminho que não envolve dor, medo e morte? Você ao menos pensaria nisso? Jonas riu de novo, mas dessa vez sem humor. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é tudo que eu conheço. Não existe outro caminho para quem nasceu na lama. Existe sim. Antônio apontou para cima. E ele está te chamando. O silêncio pairou entre os dois. Jonas se sentiu incomodado, como se uma parte dele estivesse se quebrando. Mas não podia fraquejar. A vida linita mas lhe ensinara a ser duro. Ele deu de ombros, fingindo desinteresse. Se você quiser mudar, Jonas, a porta está aberta. Só precisa dar o primeiro passo. Antônio pegou um pedaço de papel e escreveu um endereço. Estarei te esperando lá. Jonas pegou o papel, amassou e enfiou no bolso sem olhar. Mas, por algum motivo, não jogou fora. Talvez fosse a forma como Antônio falava.
Talvez fosse a esperança irritante em seu olhar. Ele não sabia, mas naquela noite, antes de dormir, sentiu algo diferente. Como se, pela primeira vez em anos, não estivesse completamente sozinho. Os dias passaram desde o encontro de Jonas e Antônio, mas as palavras do missionário continuavam a ecoar na mente do jovem. Ele tentava ignorá-las, afogar os pensamentos no barulho dos tiros, na fumaça dos cigarros e na adrenalina das ruas. Mas sempre que fechava os olhos, aquela voz serena lhe voltava, lhe trazendo uma estranha inquietação. Naquela noite, Jonas caminhava pelo beco escuro, observando o movimento dos comparsas. O dinheiro rodava, a violência acontecia sem aviso e o medo era a lei que imperava. Ele sabia que ali não existia futuro, apenas um fim trágico que chegaria mais cedo ou mais tarde. Então, pegou o pedaço de papel que guardara no bolso desde o dia em que encontrara Antônio. O endereço estava um pouco amassado, mas legível. Jonas hesitou, mas sentia uma força invisível empurrá-lo naquela direção. Decidido, ele caminhou até a igreja humilde, localizada na periferia da favela. As paredes simples e o som suave de músicas vindas do interior faziam contraste com a realidade violenta do lado de fora. Ele respirou fundo antes de entrar, sentindo-se deslocado. Alguns olhares curiosos recaíram sobre ele, mas Antônio, ao vê-lo, abriu um sorriso largo e acolhedor. Que bom que você veio, Jonas. Estava te esperando. Jonas deu de ombros, tentando esconder o desconforto. Só vim ver qual é a tua. Mas não pensa que isso aqui vai mudar minha vida. Antônio sorriu, sem pressa, e o convidou a sentar. A reunião já começava. As palavras que ecoavam no pequeno salão falavam sobre redenção, sobre um Deus que via além dos erros e amava mesmo aqueles que haviam desistido de si mesmos. Jonas sentiu um aperto no peito. Nunca antes havia escutado algo assim. Para ele, Deus sempre fora um conceito distante, um luxo para aqueles que nunca haviam provado o inferno. Depois do culto, Antônio se aproximou novamente. Quero te mostrar algo, Jonas, disse o missionário caminhando para fora da igreja. Ele apontou para o céu escuro, onde poucas estrelas eram visíveis entre os postes quebrados. No meio de tanta escuridão, sempre existe uma luz. Pequena, mas existe. Assim é a esperança que Deus coloca em nós. Você pode não enxergá-la agora, mas isso não significa que ela não esteja lá. Jonas permaneceu em silêncio. Por mais que quisesse negar, algo dentro dele começava a mudar. Os dias seguintes foram um teste. Jonas continuava envolvido no crime, mas agora, cada vez que levantava uma arma, sentia um peso diferente. Começou a evitar certas situações, a afastar-se de certos amigos. E toda vez que sentia o vazio crescendo dentro de si, seus passos o levavam até a igreja. Aos poucos, a desconfiança deu lugar à curiosidade, e então, a um desejo silencioso de algo diferente. Antônio nunca pressionou. Apenas caminhava ao lado dele, ouvindo-o, mostrando que existia uma saída. Em uma noite fria, Jonas finalmente confessou: Eu tenho medo. O missionário assentiu, compreensivo. Todos temos. Mas coragem não é a ausência do medo, Jonas. Coragem é escolher fazer o certo, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Naquela noite, Jonas chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela infância roubada, pela dor que carregava no peito, pelos amigos que perdera para a violência. E Antônio esteve ao seu lado o tempo todo. A mudança não veio rápida, mas veio. Aos poucos, Jonas começou a se afastar de tudo o que antes fazia parte de sua vida. E pela primeira vez, ele começava a acreditar que poderia ter um futuro. Alguns meses depois, Jonas tomou uma decisão importante. Durante um culto, ele se levantou e caminhou até Antônio no altar. Com os olhos cheios de lágrimas, disse: Eu quero mudar. Quero deixar tudo para trás, mas eu não sei como.
Antônio segurou suas mãos com firmeza. Ninguém sabe, Jonas, mas você não está sozinho. Deus vai te guiar e eu estarei aqui para te ajudar. Aquele foi o primeiro passo concreto na jornada de Jonas. Ele começou a frequentar a igreja com mais frequência, ajudava nas atividades e principalmente cortava laços com sua antiga vida. A favela ainda era perigosa e sair dali não seria fácil. Mas pela primeira vez, Jonas via uma luz real no fim do túnel. E ele estava disposto a seguir essa luz, independentemente dos desafios que surgissem em seu caminho. Jonas sabia que abandonar o crime significava enfrentar perigos reais. Na favela, ninguém simplesmente saía sem consequências. Havia regras, e qualquer um que as quebrasse pagava um preço. Ele viu isso acontecer inúmeras vezes com outros que tentaram mudar de vida. Mas pela primeira vez, ele estava disposto a arriscar tudo por um futuro diferente. Os primeiros dias foram de tensão. Seus antigos companheiros estranharam sua ausência, questionaram sua mudança repentina. Alguns o ameaçaram, outros zombaram dele. Mas Jonas permaneceu firme. Ele sabia que, se vacilasse, tudo poderia desmoronar. Antônio, percebendo o perigo que rondava o jovem, fez tudo o que pôde para protegê-lo. Conversou com pessoas influentes dentro da comunidade, tentou interceder por ele e, acima de tudo, orou incansavelmente. O caminho de Deus não é fácil, Jonas, mas ele nunca abandona aqueles que nele confiam, disse o missionário em uma noite em que o jovem se sentia especialmente vulnerável. Aos poucos, as ameaças diminuíram. Jonas começou a trabalhar com Antônio em ações sociais dentro da favela. Distribuíam comida, ajudavam famílias em situação de miséria, promoviam palestras sobre oportunidades fora do crime. O jovem, antes um traficante temido, agora era visto como um exemplo vivo de mudança. Mas a batalha ainda não estava ganha. Uma noite, quando voltava para casa após um culto, foi abordado por 2 antigos comparsas. Achou que podia simplesmente sair e ninguém ia fazer nada? Zrenia disse um deles, apontando uma arma para ele. Jonas sentiu o coração disparar. O medo voltou com força. Ele sabia que poderia morrer ali. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos rapazes abaixou a arma e disse: "Deixa ele. Se ele quer mudar, problema dele." A tensão no ar permaneceu, mas Jonas viu naquele momento que sua fé estava surtindo efeito. Aqueles que o conheciam antes começavam a enxergá-lo de outra forma. E isso era um milagre por si só. Com o passar dos meses, Jonas conseguiu uma oportunidade de sair da favela. Antônio, com a ajuda de contatos da igreja, encontrou um abrigo cristão que oferecia cursos profissionalizantes e moradia para jovens em situação de risco. Essa é sua chance, Jonas. Um recomeço de verdade, disse o missionário com os olhos brilhando de esperança. A despedida foi difícil. Deixar para trás o lugar onde cresceu, os poucos amigos que tinha, as ruas que conhecia como a palma da mão. Mas ele sabia que ficar significava viver constantemente no limite entre a vida e a morte. E ele queria viver. Viver de verdade. No dia da partida, Jonas abraçou Antônio com força. "Se não fosse o Senhor, eu nem sei onde estaria agora." O missionário sorriu. "Não fui eu, Jonas. Foi Deus. Eu só te mostrei o caminho." Anos depois, já longe da favela, Jonas retornou para visitar Antônio. Agora, um homem formado, empregado, vivendo uma vida honesta. Quando chegou à igreja onde tudo começou, viu o missionário pregando para um novo grupo de jovens, entre eles, um menino que lembrava muito ele mesmo no passado. Ele sorriu. Sabia que sua história poderia ser a esperança de alguém. E naquele momento, compreendeu que o propósito de sua vida havia mudado para sempre.